Então, começou, eu conheci o apóstolo Adailton, eu conheci ele na igreja da Vila Maria, né? Nós começamos a fazer o trabalho de evangelismo e tal, e o Gilberto chamou a turma para ir fazer um culto lá em casa. E Deus sempre manifestava o seu poder no meio de nós, né? Porque a gente viu aquela garra, aquela vontade de levantar esse trabalho. Nós parávamos no domingo, pela manhã era o nosso trabalho, e à tarde a gente saía para fazer visita, à noite nós fazíamos o culto, debaixo de um pé de manga, né? Era o nosso culto, o domingo, a maior alegria da nossa vida. Era chegar domingo à tarde para que nós viéssemos ir para a comunidade para fazer esse culto, né? 20 de março de 1994, e eu estava passando por um momento muito difícil, que estava fazendo aquele dia 12 dias que eu tinha perdido meu esposo, que ele faleceu. E eis que eu conheço um jovem pastorzinho chamado Adailton Santos, que pegava não sei quantas conduções para chegar até aqui. Que na época era pastor Adailton, na verdade era um seminarista. E quando eles começaram a orar, o meu coração ardia. Eu estava esperando aquele momento que eu precisava aceitar Jesus. E eu falei assim para minha irmã: eu achei a igreja que eu vou fazer parte. Não tinha nem igreja ainda. O apóstolo, ele ganhava os passes, né? Que eram os passes, e pagava a condução. E aí o apóstolo chegava a abrir mão do bolso, ele dava os passes para que as pessoas viessem para a igreja, lá da base aérea. E até o púlpito nosso era um guarda-roupa que nós quebramos, né? Nós fizemos lá, cortamos o guarda-roupa. Que se tornou um púlpito, onde tinha meia dúzia de irmãos. E a nossa bateria era demais, nós só tínhamos um violão na bateria. Dava ele aí, o Gilberto não sabe bater bateria, mas ele batia bateria. Era aquele bambuzinho de tosse, né? De bater tosse. E nós ali ia embora, e Deus ali atuava. Eu estava já naquele tempo, sem estar na visão, eu já consolidava, dava aula de batismo para algumas pessoas, né? Os irmãos, na verdade eu até falei pastor Adailton, mas na época ele nem tinha sido ungido a pastor ainda, né? Não tinha nem sido ungido, porque certo dia eles convocaram e falaram assim: vem domingo vai ter assembleia. Eu falei: assembleia, que é isso? Aí nós chegamos lá, aí tava lá, e veio o pastor da Vila Maria, tudo. Aí aquele dia foi dado o nome, né? Falou: qual nome nós vamos colocar? E aí os irmãos que estavam lá decidiram, escolheram Igreja Batista Pentecostal, né? Esse nome. E aí o pastor de lá ungiu o apóstolo Adailton, então na época ungiu ele a pastor, né? Logo em seguida eu conheci a compromissada com o apóstolo, hoje apóstolo Adailton. E foi assim um amor que começou muito rápido, muito instantaneamente, vamos dizer assim. Eu gostava muito do jeito dela, né? Depois do Betinho ali, nós saímos do Betinho, nós fomos aqui para cá, para esta rua aqui, um salãozinho, que chovia mais dentro do salão do que dentro, né? E a gente sempre estava reunidos para orarmos por alguém, para socorrermos alguma pessoa. E daí nós fomos para Vila Isabel. Foi um grande desafio, porque a igreja também não tinha condições de pagar o aluguel. E aí nós tivemos um patamar de dificuldade. Era muito, muito gratificante. Depois regressamos, voltamos para Vila Paraíso. Em frente à casa da pastora Dalva, né? Nós falamos que a igreja ela foi buscar a pastora Dalva na casa dela. Então ele foi para lá, e ali nós caminhamos junto, naquele lugar ali, já foi bem, nossa, maravilhoso entrar num lugar maior, né? E ali já foi chegando outros irmãos. Essa igreja foi me buscar na frente da minha casa. Interessante que uns meses antes fiquei sabendo que seria uma igreja em frente à minha casa, que era em frente à minha casa. E eu falei assim: nossa, não falta mais nada, só me falta isso, esse povo barulhento na minha cabeça. Mas glória a Deus por esse povo barulhento que transformou a minha vida. Enchemos o salão também, foi um desafio de fé. Foi mudar para esse local onde nós estamos hoje, na rua Petrolândia. Começamos muito jejum, muita oração,
muito evangelismo. Eu conheci o Senhor nessas condições, né? No período da escola, tinha 16 anos. A minha primeira célula foi com 17. E o que eu me lembro muito bem dessa época é que os apóstolos que ainda eram pastores, eles me acompanhavam até um certo ponto do caminho para não me deixar andar sozinha. A primeira vez que eu entrei na CBI, eu tive o convite para vir à igreja. Aí eu vim no primeiro domingo. Quem me convidou, eu falo, minha mãe espiritual, eu falo, guardo no meu coração, que é a Nalva Brito. E no domingo que eu vim com ela, eu já me senti acolhida. Então, esse abraço que é até hoje na Batista, no começo, no primeiro domingo que eu vim, eu já recebi esse abraço na porta, essa recepção. Eu cheguei aqui na igreja, eu tinha 10 anos, né? Eu era super nova, né? Menina e tudo. Só que com 11 anos eu já tinha me batizado, né? Inclusive, pro meu batismo, teve que pedir autorização do apóstolo, porque na época eu não podia tão nova. E assim, eu lembro da igreja, com aquele púlpito, com aquele altar com tapete vermelho, aquelas cortinas vermelhas, sabe? Gente, era lindo, mas era prego assim, né? E o nosso baterista, para ele tocar a bateria, ele tinha que se equilibrar, porque embaixo dele tinha um buraco na madeira, porque chovia, molhava o telhado, pingava e apodreceu a madeira. Foi daí que nós quebramos o altar e refizemos um altar de concreto, esse altar que vocês conhecem hoje, né, que está aí há uns 15 anos, pelo menos. E no ano de 2000, nós tivemos o primeiro acampamento da comunidade Batista Internacional. A Dalva me chamou para ir para o acampamento. Interessante que a minha conversão aconteceu no mesmo dia do Roberto, do Antônio Céu, o marido da Lúcia, né? E nesse acampamento estava eu e o Antônio, e o Roberto também estava lá, mas... Porque o Ezequiel, que era pequeno, irmão do Roberto, queria ir para o acampamento, só que ele não podia ir sozinho por ele ser pequeno. E aí o Roberto teve que ir para cuidar do Ezequiel. E lá ele se enturmou com a gente, gostou, e aí ele começou a participar com a gente dos cultos. Mas algo aconteceu, Deus começou a trabalhar na minha vida ali, porque eu comecei a perceber que as pessoas eram felizes, né? Que as pessoas se divertiam ali naquele acampamento, havia uma alegria diferente e ninguém precisava beber. Eu fui ao encontro. E foi a partir daí que eu tive esse encontro com Deus. Quando eu cheguei aqui na igreja, o trabalho na visão celular estava começando a fluir, começando a acontecer realmente. Eu aceitei Jesus em dezembro de 98 e foi quando a CBI veio para cá, para esse prédio. Então, desde que ela veio para esse prédio, eu estou aqui. Em 2001, nós começamos a reformular o Ministério de Louvor, onde vieram outras pessoas, né? Veio o Edilei, a Luciana. Um belo dia conheci um rapaz chamado Alciano, e ele foi na minha casa no estúdio lá, e ele queria que eu fizesse um arranjo com uma música, para um festival que eles iam participar. E eu fiz um arranjo, um reggae, um ska para ele. E aí, no dia que eles foram apresentar na igreja, eles falaram, queria que você fosse lá na igreja apresentar, nós vamos estar tocando o arranjo que você criou. E eu queria que você fosse lá para você ver. E aí eu vim, assim, sem nenhuma pretensão, eu vim. Aí nesse dia, assim, eu entrei na Igreja Batista. Primeiro o Edilei veio no culto, eu não vim com ele pela primeira vez. E depois ele me levou o relato de que tinha sido muito bom, que ele tinha gostado dessa igreja e que ele gostaria muito que eu fosse ver. E era uma igreja grande, um altar de carpete vermelho. E existia uma pomba pintada no alto, assim, do altar. Era algo assim diferente, né? E logo de cara, uma coisa que me chamou a atenção na igreja era realmente a receptividade da igreja, o amor, a maneira que eles tratavam quem chegava aqui, e aquilo me impressionou. E quando eu vim, realmente eu tive uma impressão muito boa, muito calorosa da igreja, fui muito bem recebida, eu gostei do ambiente, eu gostei assim da questão da comunidade em si, das pessoas se abraçarem, e isso para mim foi muito impactante, e eu creio que até hoje essa é uma marca da nossa igreja. Como eu cheguei a este lugar, eu era viciado em cocaína,
A partir do momento que eu cruzei aquela porta, Deus me libertou automaticamente. Eu não precisei de clínica, não precisei de nada, precisei simplesmente do amor de Deus. E lembrei agora também que eu fiz parte do Ministério de Dança, então eu me formei nesse período, né? Foi um período muito bom, pessoas maravilhosas que passaram assim na minha vida cristã nesse período da dança. E nós simultaneamente ingressamos com o trabalho na Rede Jovens. Na verdade, quando eu cheguei ainda não era Rede Jovens, era o culto da Juvibap, Jovens da Igreja Batista Pentecostal. Em 2002 eu entrei no Ministério Infantil. Na época a líder era a tia Rose, Claudevan, pessoas muito importantes na minha vida também, na minha história ministerial. E à medida que nós viemos para cá, e como nós já éramos músicos, nós tivemos uma facilidade muito grande de conhecer as pessoas que eram do louvor ali. Quando nós chegamos aqui nessa época, o Gilberto era o líder do louvor ainda, depois transicionou, passamos pela fase da Simone, depois transicionou, passamos pela fase da Flavinha, e hoje nós é que estamos aqui cuidando do louvor da CBI. Deus falou fortemente no meu coração que Ele teria um trabalho comigo na questão do louvor, na questão da adoração, na questão do som, da imagem na igreja. E foi nesse período também que a Rede de Jovens caiu no nosso colo, né? Que a gente também fala que não foi a gente que escolheu ou que a gente que se colocou para liderar a rede, não. E nós fazíamos a reunião nesse espaço aqui que foi criado o estúdio para gravar esse vídeo aqui. Nós fazíamos a reunião. Cabia toda a galera que participava do grupo de jovens, cabia aqui. Dava uma multidão assim de umas 12, 15 pessoas no máximo. Bom, eu cheguei na CBI no ano de 2004, 2003 mais ou menos. Cheguei aqui em 2006. No começo era mais por influência, não conhecia nada a respeito de Deus, eu conhecia bem pouco na verdade. E eu morava bem longe daqui, morava perto lá do Carrefour, Vila Rio, e enfim, por diversas vezes não dava certo e deu certo eu vir. E desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: este é o seu lugar. A CBI, ela é a minha família. A CBI é minha família, né? A CBI é uma grande família, né? A CBI pra mim é família, né? CBI minha casa. A CBI é a minha segunda casa. É minha casa, gente. A minha casa, a minha família. Então, a CBI para mim representa a minha casa, né? A minha família. A CBI é a minha família, eu posso dizer muito isso. E existem irmãos aqui que são como fossem irmãos de verdade. Eu fico até emocionada. E assim como tem discípulos que para mim são filhos. Então a CBI para mim representa uma família de verdade. Aqui é uma grande família. Para mim, eu encontro a minha família nesse lugar. Então, quando eu penso em amigos, quando eu penso em irmãos de uma forma mais extensa, é aqui que eu encontro. Algumas vezes as pessoas falam assim: ah, você nunca pensou em mudar de igreja? De jeito nenhum, nunca pensei em mudar de mãe. A minha mãe vai continuar sempre sendo a minha mãe, a minha igreja vai continuar sempre sendo a CBI. Eu não imagino a minha vida sem a igreja. Tudo que eu faço está relacionado à igreja. Então, toda a minha vida ela acaba se movendo na estrutura da igreja. Então hoje a minha vida está totalmente direcionada, todas as flechas apontam para a CBI. Então assim, é difícil eu imaginar hoje como você deve viver uma vida hoje, né? É longe desse contexto. A gente vive mais aqui, se a gente for ver mesmo, né? É a segunda casa. Não pense que a gente não passa por luta, por desânimo, por tristeza, por frustrações. Passamos. Mas o Senhor, Ele vem com bálsamo, Ele nos cura, Ele nos resgata, Ele nos trata. E eu amo esse ministério. Eu quero dizer que eu amo essa casa, eu amo essa igreja. Perseverem, queridos. Perseverem. Cada membro se desenvolva, que pessoas mais se acheguem, que a gente realmente galgue grandes passos. E eu quero agradecer a Deus por esse aniversário, por mais essa data. Quero agradecer ao Senhor pela família CBI, por tudo que nós temos aprendido e temos por aprender ainda. Meu muito obrigado. De coração, amo vocês. Amo vocês. Um beijo no coração de cada um. Obrigado, conte comigo. Sou um servo simples, mas tenho uma chama ardente no meu coração, é de alcançar outros. Amém?
Creio que o Senhor vai largar as tendas, nós vamos entrar em novas geografias. Deus abençoe, beijo no coração. Está aí um pouco da nossa história. E queremos que você venha também fazer história junto conosco. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus.